Você falou um negócio que eu queria muito tocar aqui. Você, no seu texto, você vende muito. Você vende muito bem quem ali você está contratado para vender. Na abertura do seu show, nos shows do Gustavo, no Boteco. A gente estava esses dias lá no stand da Eco Power na Ribeirão Show. Show. Mas quando você está com o Bolsonaro, ou quando você está apresentando qualquer evento que você é contratado, algumas pessoas até falam assim, nossa, mas ele exagera demais, ele puxa muito pro artista ou para quem está lá. Só que as pessoas gostam muito, quem te contrata, esse tom é muito difícil de conseguir, né? E você tem um certo exagero que agrada quem está te chamando ali. Você escreve o texto? Como improviso, eu tenho que ter um time. Mas o que eu faço? Eu tenho que vender a imagem do artista ou do projeto e valorizar o projeto, e eu só estou falando a verdade, é o que eu acredito. Eu estou vendendo o que eu acredito. Eu não estou fazendo só pelo dinheiro, realmente eu acredito nas palavras que eu estou colocando, porque vem do Espírito Santo, sai do meu coração. Então, só que as pessoas que às vezes julgam alguma coisa ou outra também não entendem, né? Pode me chamar de baba-ovo, de puxa-saco, pode chamar do que quiser. Sabe, tem gente que chama. O lance é o seguinte, eu sou amigo dos caras mesmo, então eu gosto, eu torço pelo outro. Só que o mundo está tão invertido que você hoje valorizar o outro, colocar o outro realmente no patamar que você pensa e o público sabe que ele tem, e você verbalizar isso, é muito melhor elogiar, enaltecer alguém do que falar mal, pô. Agora, se eu estiver sendo julgado por enaltecer demais ou por enaltecer apenas, eu estou sendo julgado por uma coisa que eu acredito que é positiva para o outro. Eu estou elevando o outro. Fale muito das coisas, pouco dos outros e nada de você. Então, como é que o artista vai falar dele próprio? Ele precisa ter um porta-voz ali numa apresentação, ou um presidente, ou um prefeito, enfim, um presidente de festa, o rodeio, tem que ter um porta-voz, né? E a forma como a gente leva realmente é muito intensa, porque eu acredito que não dá para ser mais ou menos, não pode ser raso. É improviso? É improviso, 100% improviso. Não tá... Não tem, eu tenho um tema, o tema, vamos lá, o tema, sei lá, vamos falar daí do único do Jorge Mateus, por exemplo, né? O que é ser único? Eu pego a palavra único e transforma aquilo numa redação verbal. Mas, tipo, o que eu posso colocar? Você tá indo pro evento no carro, você começa a... Não, eu tenho a palavra, único. Então, o que é o único? O que Jorge Mateus representa? Como eu conheço toda a história, fica muito mais fácil, porque entregar o que é bom não é difícil verbalizar sobre Jorge Mateus, sobre Gustavo Lima, sobre Zezé de Camargo e Luciano, o Histórias em si, o César Menotti Fabiano, o Daniel. Quer dizer, eu conheço a história de todos, 32 anos andando com esses caras e vendo a história deles crescendo e sendo construída também. Então, a hora que eu subo lá e pego o nome que nem Histórias, eu apresento Histórias, lá com o Paulo Vitor Leão, com a turma toda. O Histórias, é contar a história da música. Como é que é a história da música? Eu vou lá tem um trabalho de pesquisa um pouco, né? O Histórias em si, que você vai lá quando os causos eram contados, depois virou isso prosa, a prosa virou uma moda caipira, a partir daí, aí começa já com Chitão, eu já dou um pulinho lá para FM, Fio de Cabelo em 82, eu vou contextualizando, também contando essa história. E através das músicas que pavimentaram esse caminho e dos artistas que fizeram que os até então, hoje, medalhões chegassem até lá, e hoje os medalhões abriram as portas para os artistas atuais. Então é muito gostoso falar disso. E eu enalteço mesmo. E muitos falam, quase o Roberto Carlos, eu contei a história aqui no primeiro programa, ele falou, eu quase não consegui cantar, emocionou do que eu contei dos 50 anos de carreira dele na época. E eu estou ali para isso, é para dar o valor mesmo. É para acordar e para mostrar para as pessoas que eu estou falando de sonhos e de conquistas, de pessoas que lutaram muito para chegar até ali. Né? A própria história do Cristiano Araújo na última Pecuária de Goiânia. Sentei com o João Reis, foi o último show dele na Pecuária. Né? Que o sonho dele era pisar naquele palco, naquele lugar. E eu retratei numa história o sonho de um pai projetado na carreira do filho. Que o João Reis queria ser cantor, músico, teve banda, teve Lava Jato em Goiânia, era amigo dos artistas. Então ele projetou todo aquele sonho dele, eu conto tudo. Criei um texto ali, porque isso ia participar, ia sair. Quando tem que sair, eu crio o texto e põe no TP. Alguns momentos, quando é DVD, quando é gravado é para você ser mais assertivo, né?
Porque o improviso acaba sendo um pouquinho repetitivo ou redundante. O improviso é muita emoção. Mas quando é um texto chapado, eu escrevo e faço, entrego. Aquele DVD do Pinóquio também com os amigos, que eu contei a história de um menino, do amor pela sanfona. Aí eu crio esses textos e discorro sobre isso, transcrevo tudo no meu pensamento e joga num TP, a gente faz uma abertura mais padrão, mais precisa para aquele projeto. E isso tem me ajudado muito, assim. Eu gosto muito de leitura e de escrever, de língua portuguesa, de literatura. São matérias que eu admiro, gosto, tenho prazer de escrever, redação. Sempre gostei muito de fazer redação. Né? Então, estudei jornalismo 2 anos, não terminei, fui fazer direito. Enfim, depois tirei DRT de ator. Aí tem uma história louca, fiz Papel Amarelo. É muito B.O., é muita correria. Porque, querendo ou não, ali em cima, você é um pouco ator, né, no palco. Né? Não é só falar, né? Não é... Não, e eu gosto demais da conta, gente. Você falar e mexer com o povo, e falar daquele cara que tá lá tomando uma abraçado com a mulher lá. Você já cria uma história em cima daquilo no improviso. Então eu gosto muito de improvisar. Tem uma coisa que acontece com você que eu acho muito legal. Em rodeio, né, em festa que tem a prova e depois tem o show, o cara falar que você tem meia hora não quer dizer nada. Pode ser que você tenha 15 minutos ou que você tenha que ficar 45 lá em cima. Já aconteceu de me dar 5, eu tenho que ficar 20, meia hora, acontece. Você faz o quê? Só tem um problema. Isso aí é até bom você pontuar isso. Não tem problema. Eu tô ali para poder servir o artista e servir o evento. Tá? Aconteceu num show da Ana, em Taquaritinga, que deu um pau na mesa de verdade, assim. E aí trocaram mesa e os plugins não ia, e não tinha monitor. Ia ter que fazer na tora, na raiz, só o PA aberto e o side ligado. Sem monitor, sem o técnico de monitor, que a mesa do monitor pôs uma, pôs outra, e a mesa era 0 e deu problema. Acontece. Então era para fazer uma apresentação de 10 minutos, nós tivemos que segurar a onda mais de hora. Nossa. Com o meu DJ. Aí beleza, pô, Cuiabano, você salvou. Agora o dia que eu tô terminando o meu speech final para entregar, se eu passar 1 minuto eu atrasei o show. Aí eu falei demais. Então assim, é injusto, pô. Tem hora que eu fico meio puto com isso, porque você tá ali para servir. Tá pronto? Tá bom. Agora tá assim, ó. Tá pronto? Tá pronto. Eu chamo. Se der problema, eu falo. Agora vocês esperam. Eu não volto, não. Não, porque eu parei... Eu já te vi bravo com isso também. Eu cobrir esse espaço que tava tendo problema, salvava na hora que precisava. Mas na hora que eu tô terminando a minha apresentação, o cara quer me cortar, assim... acha que eu estou demorando, não é isso. Eu tenho que terminar a minha linha de raciocínio. Mas eu estou fazendo dentro do meu tempo. 5 minutos é 5, é 10 e acabou. Porque eu prefiro pecar pela ação do que pela omissão. Eu não vou tentar dar o meu plus. Quando precisa, eu vou lá e dou. Agora, se não dizem nada, é cumprir em cima da risca e vamos embora. Você tem um tempo padrão ou não? É o que eles te avisam ou aí você prepara? Aí avisa meu DJ, ele fala no meu ponto, tá pronto. Mas eu peço para avisar uns 3 minutos antes, 2 minutos, para eu preparar a saída. Porque eu tenho que terminar a saída. Não dá para falar tchau, obrigado com vocês, Ícaro e Gilmar. Tem que ser muito... Zezé, não dá. Ué. Tchau, gente, obrigado. Ou falar, não é assim. Você termina no up. Isso e aí eu já mais preparo difícil, o grande finale da brincadeira, mais pancada, para dar aquela emoção no final, ou celular, ou o que for. Para a hora que eu sair, o artista entrar, o povo já tá louco. E aí é música, é trilha, é tudo pensado isso aí. Para dar o emocional, o motivacional, tem que ter música. E aí eu tenho que deixar o final, né, preparar. É como assim, a última jogada então vou tentar marcar o gol. Não dá para acabar o jogo de uma vez. Tem que terminar com um finalzinho bonitinho. Tanto que quando não tá muito alinhado a banda e fica um buraco, é muito ruim, né? Você termina lá no máximo, já tive em evento que aconteceu isso. Você termina, você entrega, aí, pô, cadê a banda? Eu me viro nos 30, velho. Aí eu tô subindo, aí a banda tá batendo bateria lá, os caras passando o som na última lá. E aí eu tô com o meu fone, mas aí o side tá ligado, eu perco a referência. E aí eu vou meio na tora, eu fico meio no escuro, mas eu vou entregando, vou levando. Mas esse é o tempo, né? Eu já falei isso na primeira entrevista, que eu lembro, nunca vou esquecer do dia da Ivete, do produtor da Ivete correndo atrás de você no palco, e você não tinha terminado sua apresentação ainda, em Barretos. Ele queria que você terminasse, e basicamente você falou, não, deixa eu terminar meu show. Aí ele aparecia num canto, você corria pro outro. Porque virou um pré-show. Eu falei, calma, E tava dentro do tempo, assim, eu não é um foi absurdo. Foi engraçado.
Mas igual, né, a história do Dodge lá, do Roberto, né? Pô, não chama Roberto Carlos. Depois que eu fiz aquela entrega gigantesca, aí eu falei, pô, e com vocês o Roberto Carlos. Na hora que eu saí, o Roberto quer te ver no camarim. Aí, pô, foi lindo. Eu achei que eu ia tomar uma fumada. Mas, na verdade, eu tô ali para segurar a bronca mesmo e para vender o peixe. E não, se não for para pôr o coração, pôr emoção, falar a verdade daquele projeto que eu acredito, enaltecer o artista, ou então as marcas que ali estão, nem me chama. Ali é para fazer a coisa ficar grande. Se tem esse valor assim, ele tem que ficar assim. Ó. Então, realmente é muito, eu procuro levar muito a questão da nobreza, de você valorizar aquilo que está acontecendo. Você está vestido aí com algumas marcas que te patrocinam. Você já é um cara patrocinado há muito tempo, né? Não é nada muito sempre novo. Agora até vou passar, tem a EcoPower que está há 5 anos, tem a Lukman, que é material elétrico, disjuntores, que é o maior do Brasil de importação desses produtos, e agora tem a Agromix, Lukman? que é Lukman Electric, e tem agora a Agromix, que é a maior revenda de tratores, máquinas, implementos e tal. Então hoje eu estou com a Agromix, com a Lukman e com a EcoPower há 5 anos. Mas assim, desde novinho, eu trabalhava no cartório, eu precisava de uma marca para poder ajudar. Eu já fiz Copobras, já fiz Friboi, 10 anos, fiz JBS, BF, aí fiz Ford, campanha nacional com televisão, inclusive. Verdade. Fiz Vivo, aí eu fiz auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal, fiz Banco do Brasil. Que aí você tomou acusação, né? Porque era próximo do Bolsonaro, aí te deram... O nego pegou no meu pé, meu meu sigilo de 100 anos, pô, vai lá, nota tá emitida. O seu tá lá. Tava, né? Tiraram e tá tudo certo. Agora, eu fiz uma campanha, o Leonardo fez uma, eu fiz outra. Tá? Então é meio complicado. Agora, eu trabalho muito com empresas há muito tempo, que ajudam muito, assim, na operação sua mensal, anual, enfim. Na pandemia isso também ficou muito evidenciado, né? Porque as marcas se aproximaram, porque a gente até descobriu, ninguém sabia que tinha tanta marca querendo aparecer na pandemia, e as lives, pavimentou muito isso, de mostrar, né? Era álcool em gel, era luva, era produto IPI, era cerveja, era cachaça, era material elétrico, era genética de frango, era tudo que você pensar, teve de patrocinador, sapato, e tudo coisa grande, entendeu? Então, assim, eu fiz uma live com o João Bosco e Vinícius para falar da Kobe, uma live da Kobe, que é a genética de frango. Aí lançaram o novo frango, que assim, a conversão alimentar era pancada, né? Aí ele tinha que o frango... Ele crescia rapidão mesmo, assim, de genética. Aí tinha que falar desse frango, aí o Kobe Male, não sei o que, é tudo genética importada, e a gente falava disso. Aí o que eu mais gostei foi de um festejo, que você estava, inclusive, lá em BH, aí veio o pessoal da Garoto, né? Pode falar de marca aqui, para contar o que a gente faz. Chegou a moda, tem que fazer uma ativação do Bombons Garoto aí, Cuiabano. Falei, mas como é que é isso aí? Não, hora que você chamar, vai entrar umas meninas bonitas e vai jogar uns bombom. Falei, e aí? Não, só. Eu falei, não, mas não é igual Papai Noel jogar balinha no Natal, não. Essa conta não tá fechando. Vamos fazer as pessoas viver a experiência do bombom. Serenata de amor. Falei, posso dar uma sugestão? Pode. Eu peguei e falei, eu vou botar 2 casais no palco e eles vão fazer uma declaração de amor, como se fosse uma serenata de amor, e vão se beijar, se lambuzando com chocolate, pô. É viver a experiência. Ali no estádio? É um testemunhal fantástico, né? Pô, você dá conta de fazer isso? Não, na hora, chamei os 2 casais, beijaram na boca, elegemos quem foi melhor, foi ótimo. Eu falei, aí no final, entra as meninas jogando os bombons, aí eu mandei, agora eu fiquei doce. Então você vai, eu criei uma ativação que, na verdade, às vezes o marketing não tinha pensado, então eu contribuo muito, às vezes, com algumas ideias que eu penso que é pancada de fazer, que vai impactar mais o público, assim, que possa dar mais engajamento e fazer com que a pessoa viva a experiência e saia de lá identificado com o produto e com a marca, né? É muito legal, disso. Eu lembrei, tinha o seu camarim, eu lembro daquele dia. Foi no Mineirão, não foi? Esse festejo, eu não sei se foi no Mineirão ou foi num outro espaço, ali, lá naquela gameleira, foi uma coisa assim, foi um espaço gigante, o Perico, o Ricardo Abreu tinha acabado de entrar na Som Livre. Cara, eu tenho uma reunião com o Perico amanhã, você tá falando. Um abraço, amanhã. Perico, eu te amo. Perico é o melhor do Brasil. É demais, eu cara. Gosto demais dele. Vixe. Torcedor do Fluminense. Fluminense roxo. No Rio mesmo, vamos mesmo. Amanhã cedinho. Pancada, manda um beijão pra ele. Você foi da Som Livre uma época, né? Você teve parceria. Eu tenho uns projetos de edição de música lá, né? E aí eu fazia os festejos, era mal barato, né? Assim, trabalhar com festejo. Fizemos uma casa Som Livre lá em Barretos, eu ajudei todo o processo.
Eu gostei dessas bolachinhas suas. Isso aí é coisa da minha irmã. Depois você peça o contato pancada, pra ela. Muito bom. Pra colocar a bebida em cima. Adorei, muito bom.